Oi, eu sou a Brenda e esse é o Flash de Investimentos, onde eu converso com especialistas do time de investimento da Elos para saber como foi a rentabilidade dos nossos planos no último mês. Hoje nós vamos falar um pouquinho de dezembro, como foi o fechamento do ano de 2025, e eu tô aqui com o Bruno. E Bruno, vamos começar. Conta pra gente como que foi o cenário econômico de dezembro, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Olá pessoal, dezembro fechou o ano bem positivo para os investimentos, né? Especialmente lá fora, com os Estados Unidos começando esse processo de queda de juros que a gente já tinha antecipado nos últimos flash, tá? Mostrando que a economia ainda já está acelerando, então pode iniciar esse processo. Isso costuma ser positivo também para os mercados, né? Porque com juros mais baixos acaba estimulando mais os investimentos, né? Com essa taxa de juros mais baixa. Sim. Aqui no Brasil, a economia também deu sinal de desaceleração, principalmente por conta da inflação, mas o emprego continuou forte. Esse equilíbrio acabou favorecendo também a bolsa local, né? A gente fechou o Ibovespa com uma alta de 1,29% em dezembro, fechando 2025 com mais de praticamente 34%. Tá? Os melhores resultados dos últimos anos, né? Batendo o rally histórico, a alta histórica do Ibovespa. Ou seja, mesmo com esses desafios econômicos que a gente teve ao longo de 2025, quem investiu em ativos de risco, como a bolsa, acabou tendo um retorno mais alto do que a própria taxa de juros, que ainda continua elevada no país. Legal. E como que ficaram as decisões de política monetária e de inflação? O dezembro também teve um dado interessante, a gente fechou a inflação, o IPCA de dezembro veio em 0,33%, terminando 2025 com 4,26%. Esse é o menor número desde 2024, 2024 a gente não tinha ficado dentro da meta de inflação, né? Demonstrando que a inflação perdeu força principalmente no segundo semestre. Principalmente ali por conta de energia elétrica, habitação e educação, que esse puxou para cima ainda nesse mês, mas no segundo semestre os alimentos, né? No início, no primeiro semestre a gente teve uma alta muito forte, principalmente ali pelo café, itens de alimentação, puxando bastante para cima a inflação, vindo mais controlada no final do ano. Com esse cenário, o Banco Central ele permaneceu com a taxa de juros a 15%, tá? Indicando que provavelmente agora no início de 2026 ele vai monitorar a condição da inflação e o cenário externo, mas a leitura é basicamente o seguinte: a inflação melhorou, mas ainda exige cautela. O mercado começa a olhar para 2026 esperando cortes de juros, né? Mas o que tem de ser positivo para os investimentos, principalmente de risco, ao longo do ano. Beleza. E falando também dos investimentos da Elos, né? Como que os nossos planos e os fundos se comportaram nesse cenário que você descreveu? Consequentemente, a gente teve um ano muito bom, com todos os planos superando as suas respectivas metas, né? Então, para ter uma ideia aqui, vou falar do protetor. Em dezembro foi o que teve o maior destaque, vindo com um percentual entre 1,16 e 1,18 nos planos CDs, né? Trazendo aqui o perfil protetor. O equilibrado vindo em segundo lugar, entre em torno de 1,12 e 1,14. O dinâmico entre 0,93 e 0,98 e o visionário entre 0,80 e 0,84. Tá? Com isso, a gente tem assim, um consolidado dos planos CDs, o CD Eletrosul em torno de 13,60, o Futurize em 13,78 e o Elos-Prev com 14,36% no acumulado de 2025. Para os planos BDs, a gente teve 0,85% nesse mês de dezembro, o BPDS 0,78% e o CGTE 0,75%. Tá? Então, basicamente, todos os planos tiveram uma rentabilidade próxima, superando suas metas acima de em torno de 130% das suas metas. Agora, falando sobre os fundos de investimentos que foram o impulsionador desses resultados, da diversificação das carteiras, a gente teve destaque nesse mês para o fundo Schroder Elos, que é o nosso fundo no exterior, com um retorno de 13,44, apesar de ter um ano ainda com dificuldade, principalmente por conta do dólar. Tá? Mas nesse mês, o destaque, além do Schroder, foi o Barra Velha, com 1,26 de retorno, e o Sul América Ficus, que é a nossa estratégia de renda fixa ativa, com 1,24. No ano, o grande destaque foi para o fundo de ações, com Elos FICFIA, que é o fundo do Itaú, vindo com 37,6% de retorno, seguido do BNP, com 17,8%, ainda aproveitando o cenário de taxas de juros elevada. Legal. E agora que você fez esse apanhado de 2025, né? Conta pra gente o que a gente pode esperar de 2026, quais são as expectativas aí desse ano. Depois de um 2025 muito bom, né, a gente ainda tem o posicionamento positivo, principalmente para ativos de risco, mas ainda exige cautela porque a gente espera um ano de bastante volatilidade. A gente tem as perspectivas de juros mais baixas, isso é importante também para impulsionar as bolsas ao redor do mundo, tá? Para a manutenção dessas posições de risco, né? O cenário
tende a deixar de ser linear, apesar de 2025 já ter tido volatilidade, mas o investidor vai passar a conviver com eventos políticos, fiscais e geopolíticos. Principalmente agora no início do ano a gente já teve um grande evento, né? Isso pode gerar alguns movimentos abruptos, que é o que a gente chama nos investimentos de volatilidade, mesmo sem mudanças estruturais nesse primeiro momento. Tá? Então a experiência mais recente, dá para ver isso, principalmente depois do conflito entre Rússia e Ucrânia, que a gente teve o PIB da Ucrânia vindo em 30% abaixo do esperado. Esses eventos regionais demonstram que, por exemplo, o Brasil não é uma ilha, né? Então a gente, todos os eventos que acontecem ao redor do mundo, a gente acaba sendo impactado. Com isso, as sanções que tiveram na Rússia tiveram impacto na energia, nas commodities em geral. Isso traz um aprendizado principalmente para a gente já ter no radar, talvez ocorra, talvez ou não, em relação ao Estreito de Taiwan, que é um estreito importantíssimo, onde 1/5 do comércio marítimo passa por esse estreito, onde concentra a maior produção de semicondutores avançados. Então isso também fica no radar, principalmente pela política dos Estados Unidos, um pouco mais intervencionista. O início de 2026 a gente já viu isso em relação aos Estados Unidos com a Venezuela, o que acaba trazendo instabilidade no país que é a maior reserva de petróleo do mundo, que nesse primeiro momento a gente pode não perceber mudanças no preço, mas fatalmente ao longo do período, isso tendo maior desenvolvimento, tendo um impacto maior no preço de energia. Agora, já que no Brasil, o pano de fundo, a gente tem esses elementos positivos em relação à inflação, à taxa de juros, porém ainda com cautela, principalmente porque vai ser um ano em que a Bolsa bateu um rally histórico, teve sua máxima histórica e tem um ano de eleição. Então, as empresas têm valuation atrativo, elas estão baratas em relação à Bolsa, mas a gente fica no radar com a política monetária, a política fiscal do país. Então esse deve ser um ano bem volátil, principalmente pela corrida eleitoral, pelos conflitos geopolíticos, sempre no radar. Tá? Então exige uma postura estratégica do investidor. O que isso quer dizer? Diversificação. Então precisa ter diversificação não somente em ativos, mas também geográficas. Bom, bem legal, Bruno, isso que você trouxe. Acho que teve um panorama bem completo do que a gente pode esperar do próximo ano. E se você quer saber mais detalhes sobre a rentabilidade do seu plano, acesse a área de investimentos do nosso site em elos.org.br. Até a próxima!